E então, os doutores da lei que haviam descido de Jerusalém, e vêm em nome de todos os dirigentes, também dos sumos sacerdotes, sem audácia, sem atrevimento, para se encontrarem com Jesus, que é o protagonista de todas estas ações, que está no centro de todas as atenções, mas como são covardes, o poder é sempre covarde, e é por isso que anda sempre armado, e fortemente armado. Como são covardes, não têm coragem para se encontrar com Jesus e misturam-se entre a multidão e começam a lançar boatos contra Jesus. Diz assim: doutores da lei que haviam descido de Jerusalém afirmavam: ele tem Belzebu. E ainda: é pelo chefe dos demónios que ele expulsa os demónios. Diz a narrativa. Então Jesus chamou-os, ao contrário deles que fogem de Jesus, o evitam e preferem, optam por misturar-se na população e lançam bocas, boatos, calúnias, as mais infamantes contra Jesus, para o desacreditarem, o descredibilizarem. Jesus, ao contrário, cá está o humano pleno, integral, que não tem poder, mas afirma-se na sua fragilidade, e só há autoridade quando ela se afirma na fragilidade humana. Porque quando se afirma no poder, já não é autoridade, é poder, é autoritarismo, é tirania, é ditadura, é o opressor ou a opressão. E então Jesus chamou-os e diz-lhes em parábolas, que era para eles entender e não entender. As parábolas têm um bocadinho esse efeito. Deixa as pessoas a pensar, mas nunca captam tudo. Será assim? Não será assim? Depois provoca muitas discussões entre eles e se calhar nunca chegarão a um acordo. E Jesus, com a sua estratégia libertadora, maiútica, como está entre inimigos, como ele diz aos seus, também ele se sente um enviado no meio de lobos, certamente lança uma estratégia libertadora maiútica, desarmada, mas inteligente, sapiente, e por isso diz-lhes em parábolas. Não faz assim um discurso direto, faz em parábolas, que é para deixar a pensar e depois a discutir uns com os outros, porque uns interpretam de uma maneira, outros de outra, e é o que Jesus também pretende e vai ganhando tempo. Diz assim, começa a parábola: como pode Satanás, já que eles falam que era por Belzebu, o chefe dos demónios, que ele expulsa os demónios, Jesus diz-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Jesus é hábil, é sábio. Não é dos sabedores, do núcleo dos sabedores. Isso é dos doutores da lei. Não, este é da sabedoria. É a sabedoria em pessoa, em ação. Então, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode perdurar. Está a dizer o óbvio, em forma de parábola. E se uma família se dividir contra si mesma, essa família não pode subsistir. Se, portanto, Satanás se levanta contra si próprio, está dividido e não poderá subsistir, é o seu fim. E depois acrescenta, ainda na parábola: ninguém consegue penetrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens sem primeiro o amarrar.
ao homem forte. Só depois poderá saquear-lhe a casa. E acrescenta. Agora já não é bem imparável. Agora tirou uma conclusão e diz: em verdade vos digo, isto é a afirmação solene, em verdade vos digo. Ora vejam, todos os pecados e todas as blasfémias que proferirem os filhos dos homens, tudo lhes será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão. É réu de pecado eterno. E acrescenta o Evangelho ao narrador: disse-lhes isto porque eles afirmavam: tem um espírito maligno. Depois ainda chega à família, com a sua mãe e os irmãos. Conseguiram aproximar-se, mas como havia muita gente, muita multidão, ficaram do lado de fora e mandam-nos chamar. A multidão estava sentada em volta dele, quando lhe disseram: estão lá fora a tua mãe e os teus irmãos que te procuram. E ele respondeu com perguntar: mas quem são a minha mãe e meus irmãos? E percorrendo com o olhar os que estavam sentados à volta dele, próximos dele, ao contrário da família, dos familiares, disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Que coisa mais bela! Que fala tão revolucionária, tão liberta para a liberdade. Aquele que fizer a vontade de Deus, Criador, esse é que é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ora, os doutores da lei, os dirigentes, os teólogos, os sabedores, os que traziam toda a população esmagada, oprimida pela lei que eles interpretavam, pregavam, defendiam, explicavam, caluniam Jesus do pior. Dizer que ele tem Belzebu e que é por Belzebu que faz o que faz é pior que dizer que faz e diz o que diz e faz o que faz porque é um ressabiado. É muito pior, 1000 vezes, milhões de vezes. Estão a dizer que ele é um louco. Não está ao serviço de Deus Criador, mas está ao serviço do seu inimigo. Na linguagem mítica da época, em oposição a Deus Criador, estava Belzebu, o chefe dos demónios. Claro que a linguagem é mítica, Belzebu, o chefe dos demónios, mas no mítico simboliza o antideus, o inimigo, o oposto a Deus, o opositor maior e total a Deus e ao seu projeto. E dizer de Jesus que está a trabalhar dia e noite, incansavelmente, pela edificação do reino, reinado de Deus Criador, que quer filhas e filhos em estado de liberdade e de maioridade, protagonistas da história, que ele está a fazer em nome do seu inimigo, do Belzebu, na linguagem mítica, que é o opressor, o mentiroso, o assassino. É o insulto dos insultos, a agressão das agressões. É pior que dizer que está louco, como dizem os familiares. É muito pior. E cá estão os teólogos. Vejam para que servem os doutores da lei, os teólogos ao serviço de um ídolo. São os primeiros a caluniar, são os primeiros a maldizer, são os primeiros a assassinar, a tirar o bom nome a quem o tem. Já percebeu?